começar hoje com um versículo que me puxou um pouco à mente, que é na segunda carta a Timóteo, e podemos abrir, que este é a passagem central que eu quero citar-vos hoje. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 3, lemos assim o seguinte. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2 e versículo 3 a 5, diz Paulo a Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça ou se envergonha com os negócios desta vida, com as coisas desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Eu tenho aqui uma outra versão em que diz, a nova versão internacional, apesar de não ser a melhor, dá aqui um detalhe que eu achei interessante, em que ele diz: suporta comigo os sofrimentos, como um bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios desta vida, já que deseja agradar àquele que o alistou. E, semelhantemente, nenhum atleta é coroado, recebe o prémio, se não competir de acordo com as regras. Eu creio que as boas batalhas são dadas realmente aos bons soldados. Não porque os soldados sejam realmente bons, e a luta que nós temos é diferente da luta neste mundo, e não porque os soldados são bons, mas sim porque estes soldados fortalecem-se no Senhor e na força do seu poder. Pessoalmente creio também que fomos alistados para a guerra. E não sei se vocês sabem, cada um que está aqui, que aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, está alistado contra esta guerra. Uma guerra que temos de lutar não contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, sim contra as potestades, sim contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Esta é a nossa luta. Não temos de lutar contra pessoas, temos de lutar contra ideias e cosmovisões que são completamente contrárias a Cristo e contrárias ao que Cristo fez na cruz pelos nossos pecados. É esta a luta que nós temos e esta a luta que nós temos de batalhar. Nós somos chamados a combater por Deus. Foi Ele que nos alistou para esta guerra. E é Ele mesmo que não só nos alistou, mas também nos ensinou e deu-nos meios para nós combatermos contra este sistema do mundo. Não só este sistema do mundo que temos atualmente, e cada vez está a degredir muito mais, e os valores estão cada vez mais a ser descartados e a ser postos outros completamente contrários à vontade de Deus. Temos ainda de lutar contra as nossas naturezas pecaminosas, contra a nossa natureza adâmica, contra o pecado. Temos esta luta grande. Temos de lutar ainda contra Satanás e as suas hostes, que são todos nossos inimigos e são todos contrários a Cristo, que morreu pelos nossos pecados. E ainda mais, somos chamados a sofrer como bons soldados de Jesus Cristo, a combater o bom combate, como Paulo diz a Timóteo no fim da sua carta, e ele combateu o bom combate porque Paulo era um veterano. Um combate que nós temos de combater para levar a luz, salvação e bênção a almas ignorantes e perdidas numa guerra em que ainda temos de levar a carga uns dos outros, ainda temos de ajudar uns aos outros nesta guerra. Nós, perante tudo isto, e lendo várias passagens da Palavra de Deus, vemos que isto de facto é algo que é duro e é mesmo duro. E se não fizermos igual a veteranos como o apóstolo Paulo, se não nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, se não nos revestirmos toda a sua armadura, e Paulo fala da sua armadura, da armadura de Deus, na sua carta aos Efésios, não estaremos firmes contra as astutas ciladas do diabo, nem conseguiremos resistir no dia mau. Estaremos num mar de incertezas se nós não decidirmos os nossos lombos com a verdade, e a verdade da palavra de Deus. Estaremos desesperados para falar do Evangelho, não só desesperados como despreparados para falar do Evangelho da paz ou deste Evangelho da reconciliação. E se não tivermos o escudo da fé, estaremos sujeitos aos dardos inflamados do maligno, e este maligno, este nosso inimigo, quer simplesmente só aniquilar a nossa fé. Aniquilar a nossa fé para que nós fiquemos imobilizados, paralisados, e perante situações em que é necessário nós falarmos a pessoas à nossa volta que são descrentes e que precisam de ouvir a palavra de Deus, e que nós não somos capazes de o fazer, se nós não tivermos este escudo da fé,
iremos ficar paralisados. E por fim, não tendo o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não estaremos preparados para não só orar, como suplicar, vigiar e agir rapidamente. Perder a luta e a batalha é uma coisa certa se nós não nos prepararmos para ela. Podem ler acerca da armadura de Deus na carta aos Efésios, no capítulo 6, e versículo 10 a 19. Não vamos ver, podem ver mais tarde. Queria ainda dar-vos conhecimento que se nós, ao ler esta carta aos Efésios, esta passagem, dá-nos também uma certeza, algo que nós precisamos ter a certeza, que é nós temos que conhecer não só a nossa armadura, como a nossa arma. Nós temos de saber como é que a arma funciona, como é que nós devemos pegar nela, como é que devemos manobrá-la. Devemos também conhecer a nossa armadura, como nós a podemos vestir, para termos a armadura não só bem posta, mas também essa armadura que vai servir para nos proteger. E nós precisamos de conhecer tudo isto. Precisamos de abrir a nossa boca para testemunhar. Precisamos de abrir a nossa boca para exortar e aconselhar outros irmãos. E não teremos confiança para agir e fazer notório o mistério do Evangelho se nós não tivermos esta armadura e se não tivermos a nossa arma e não estivermos em vigia constantemente. É preciso conhecer bem esta armadura e sabê-la vestir. Como um soldado, é preciso nós estarmos sempre preparados para toda e qualquer situação numa guerra. E quando um soldado vai para a guerra, tem de agir rapidamente e conforme aquilo que ele já sabe que tem de fazer. Um soldado, e que nós devemos ser soldados, devemos estar dispostos a sofrer, devemos estar dispostos a combater e a dar a vida por aquele que nos alistou para a guerra. Como um soldado, nós devemos também ser disciplinados, devemos ser obedientes ao que Deus diz, devemos ser dinâmicos naquilo que fazemos, devemos estar sempre sujeitos ao Senhor e sujeitos uns aos outros, devemos estar sempre prontos para o que vier, para qualquer problema, qualquer dificuldade, mas também tudo aquilo que é bom. Devemos ser minuciosos naquilo que fazemos, um pouco perfeccionistas, ser exatos, sermos firmes nas certezas que nós temos e devemos ser rápidos a agir. Ser um bom soldado é estar na linha da frente. E muitas vezes estar na linha de frente é dar o corpo às balas. E quem está na linha da frente normalmente são sempre os primeiros a morrer. Mas são estes que são primeiros a morrer que depois podem dar a garantia aos que estão atrás deles que ganhem a batalha. E muitas vezes isto é vital, é importante. Estes soldados muitas vezes são os que estão mais bem preparados e são os primeiros a morrer por estarem na linha da frente. Os outros atrás têm muito mais probabilidades de ganhar a batalha. No entanto, apesar de nós sabermos muito tudo isto, infelizmente na nossa vida prática, nós insistimos em envolver-nos com os negócios desta vida. Nós muitas vezes não ouvimos o que Deus diz, não queremos o que Deus tem para as nossas vidas e insistimos em ficar confortados no nosso sofá, assistir a tudo o que se passa à nossa volta, sem fazermos nada. E de facto nós temos de ir à luta e temos de perceber isto, que nós temos de ir à luta, senão a luta vem a nós, os problemas vêm a nós, as dificuldades vêm até nós. E quando chegar, nós não estamos preparados, é muito mais fácil nós cairmos, é muito mais fácil nós adormecermos e falharmos completamente aquilo que Deus tem para nós, que é muito melhor do que qualquer um de nós, ou qualquer nossa preocupação com os negócios desta vida. E se nós não estivermos preparados, seremos alvos fáceis. O inimigo é prudente, é zeloso, é muito mais perfeccionista do que nós, está sempre atento. E ele, à mínima falha, vê logo, olha, aquele é o alvo mais fácil, procura logo atingir esse. Se nós não tivermos essas certezas e não formos bons soldados, também somos inconstantes. Em qualquer situação, ninguém pode contar connosco porque nunca sabe o que é que aquela pessoa vai fazer. Aquela pessoa pode querer ajudar em alguma situação, mas depois chega a hora, não quer, desiste, não posso, não consigo. E de facto, nós temos de estar preparados porque estas grandes lutas não só serão difíceis, e como também temos este inimigo prudente, e ele é paciente e está sempre pronto a deitar-nos abaixo. Por isso, irmãos, para terminar, tenhamos a noção que nós precisamos estar preparados, porque de facto estas batalhas são boas. E estas batalhas são boas porque o veterano apóstolo Paulo, como o Paulo tinha citado há pouco, ele a dizer que combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé. E de facto, o melhor combate que nós podemos combater é este, de levar almas para Cristo e ajudar-nos uns aos outros e exortar-nos uns aos outros. Que o Senhor nos abençoe. Eu vou então chamar o irmão Jonas para a segunda parte da mensagem. Peço desculpa ao Jonas se foi um bocado longo.
mantenho essa posição. Acho que ele devia ter falado o tempo todo. E eu prometo ser realmente breve. Eu dou muitas graças a Deus por... Fico... estava ontem a falar com alguns outros jovens um bocadinho mais velhos. Fico feliz por haver uma geração mais nova que coloca o Senhor em primeiro lugar, que se apaixona pelas coisas de Deus, que se entusiasmam com as coisas de Deus. E apesar de haver gerações que em termos de números, por uma ou por outra razão, acabaram por se afastar, o Senhor acaba por nos alentar a nossa alma e perceber: o Senhor sabe o que está a fazer. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. 5, 6 minutos, eu vou tentar mesmo realmente terminar o meio-dia. E deixem-me só dizer o seguinte: eu gostaria só de partilhar muito brevemente convosco algo que tem estado no meu coração nestes últimos dias, nesta última semana. Tive a possibilidade de falar um pouco sobre isto na minha igreja na terça-feira passada. E sabem, este tema é muito, muito importante. O tema de sermos bons soldados. Contudo, eu luto muito com este problema. E quando tudo corre mal, e quando nós falhamos várias vezes, são aproximadamente 667 pecados que são mencionados na Bíblia. 667 pecados distintos. Eu tenho a lista dos 667. Alguns deles aplicam-se a mim, outros não se aplicam. Quando a Bíblia fala sobre as mulheres vestirem-se modestamente, eu não tomo isso como algo para mim, embora acho que nós também, homens, devemos nos vestir modestamente. Mas a questão do pecado na vida das pessoas, a questão de quando um soldado deve ser um bom soldado, quando ele não é, o que é que acontece, o que é que devia acontecer. E a Bíblia fala sobre um problema que muitas vezes nos acomete a todos. Nós perdemos a consciência do número de vezes que falhamos. E quando nós falamos em pecado, nós normalmente associamos pecado a certos crimes quase. Se nós fazemos isto é mesmo muito mal. Quando na Bíblia o pecado é a ideia de falharmos o objetivo. Existe um alvo e nós falhamos esse alvo. Nós devemos ser bons soldados e às vezes não somos, estamos a pecar. As mulheres devem se vestir modestamente e às vezes não se vestem, estão a pecar. Nós homens, tantos ensinos que temos para nós especificamente, e nós falhamos também muitas vezes. Os maridos que deviam amar as mulheres como Cristo amou a igreja, quando não o fazem, muito simplesmente estão a falhar o alvo. Deus quis que fosse assim. Isto é o caminho certo. E nós desviamos um bocadinho. Chama-se pecado. É pecado. Simplesmente falhamos. 667 pecados distintos na palavra de Deus. Eu tinha uma lista em Word, e então tinha a lista, a passagem bíblica, e eu coloquei uns quadrados ao lado. E eu comecei a ler, pecado número 1. E se eu tivesse cometido esse pecado em algum momento na minha vida, eu escrevia assim um X. Então, primeiro pecado, sim. Segundo pecado, sim. Terceiro pecado, sem dúvida, sim, várias vezes. Quarto pecado, sim. Quinto pecado, sim. Sexto pecado, não é para mim ainda. Sétimo pecado, sim. Oitavo pecado, sim. Quando cheguei ao número 200, eu já tinha carregado naquela cruz cerca de 130 vezes, aproximadamente. 130 vezes. E posso-vos dizer que o meu coração afundou, a minha alma ficou cada vez mais pequenina. E sabem, e apesar de nós dizermos que nós somos todos pecadores, no momento em que nós começamos a pensar no número de vezes em que o Senhor delineou o seu caminho e nós fomos naquela direção, ou muitas vezes fomos naquela direção, e nós percebemos que, na verdade, não é só o facto de nós não sermos muito bons. Nós somos muito maus. Nós pecamos muitas vezes. E a verdade é que muitas vezes entramos numa igreja como se isso nunca acontecesse, porque a verdade, as nossas igrejas estão cheias de pessoas perfeitas. Nunca há problemas em nenhuma igreja. Nós somos incrivelmente bons. Nós somos completamente ombros e cabeça acima de todos os outros. Não somos. Não somos. Mas agimos como se fôssemos. Eu poderia falar muitas outras coisas, eu quero ser mesmo breve. Deixem-me só, rapidamente convosco. Deixem-me falar-vos de algumas listas que me tocaram particularmente a mim. Não façais nada por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmos.
quantas vezes eu não fiz isto? Quantas vezes eu pequei nesta área? Eu já pequei nesta área. Não atento cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Eu já pequei nesta área. Já falhei muitas vezes nesta área. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Cada vez que nós não fazemos isto, sabem o que estamos a fazer? Estamos a pecar, estamos a pecar, estamos a pecar. Se quando chegou ao número 200 já tinha feito 130 vezes, eu não estou a contabilizar o número de vezes que fiz cada pecado. Porque se fosse assim aí, então estaria deprimido durante cerca de alguns anos. Se ouvíssemos palavras como não desonreis aos vossos pais. Quantas vezes eu já desonrei os meus pais? Eu sei. Quantas vezes eu pequei com ações, com motivações, com os meus pensamentos. Quando a palavra de Deus fala em Isaías e diz, Deus a falar ao povo, a dizer, quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto das vossas mãos, que viessem pisar os meus átrios? E Deus está a dizer assim, vocês vêm para o templo orar e adorar, e vocês fazem isso com a vossa boca e não fazem isso com os vossos corações. Estamos a pecar, estamos a pecar. E sabem, nós muitas vezes, quando é que vimos à igreja e dizemos, Senhor, eu entrego a minha vida, não estamos a dizer isso, nem sequer acreditamos nisso. Nem sequer acreditamos que a nossa vida tem que pertencer a Deus. Estamos a pecar. Estamos a pecar. Várias vezes ao dia, várias vezes por hora, muitas vezes. Todos os dias dos anos, todos os dias de cada ano. A Bíblia fala sobre orar sem cessar. Tu oras sem cessar, eu não oro. Às vezes que eu esqueço-me de orar. E sabem, houve um homem chamado Samuel que disse assim, quanto a mim, longe de mim que eu peco contra o Senhor, deixando de orar por vós. O Senhor disse assim, olha, querem viver segundo a minha vontade? Olha, este é o caminho. Orem continuamente, incessantemente. E nós achamos que isso é uma vida radical. Não, esse é o caminho certo. E nós desviamos, sabem o que é que se chama isso quando nós não oramos? Somos pecadores, porque não oramos. Somos pecadores porque desonramos os nossos pais. Somos pecadores porque adoramos a Deus com os lábios e não com o nosso coração. A Bíblia fala sobre, Jesus disse, ouviste o que é que disseram os antigos, não matarás. Portanto, mas eu digo-vos, qualquer que sem motivo se incolorizar contra o irmão será réu de juízo. Qualquer que lhe chamar louco será réu do fogo do inferno. Quantas vezes, irmãos, eu aproximei-me de alguém e disse-lhe alguma coisa, não com o intuito de o encorajar, mas com o intuito de o ferir. Assim, é para ele aprender. Aos olhos de Deus, fazer isso, ou pegar num punhal e espetá-lo no abdômen dele, é a mesma coisa. É pecado. Eu estou com o objetivo de ferir alguém. Toma lá! Fazer isso. Ou disparar contra o meu irmão. Aos olhos de Deus. Eu pequei. Ouviste que foi dito dos antigos, aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher, para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Homens, quantas vezes? Somos pecadores. Sabem, não só somos pecadores porque pecamos, chegamos a ser pecadores porque não reconhecemos que somos pecadores. Que é uma coisa absolutamente ridícula, mas que nós fazemos a toda hora. A Bíblia diz, somente reconhece a tua iniquidade que transgrediste contra o Senhor, Jeremias 3,13, e estendeste os teus caminhos aos estranhos debaixo de toda a árvore verde, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Eu estava hoje a falar com a Wanda e com o Nando e com o Fred sobre isso, e deixem-me dizer-vos de todos os pecados que nós cometemos, nós todos, daquele que realmente mais desolação e mais destruição tem causado nas nossas igrejas, e mais desolação tem causado na minha vida. Sabem qual é o pecado? É o pecado do orgulho. O pecado em que diz assim, eu faço alguma coisa mal, mas ele, ou então alguém vem nos corrigir e diz, mas quem és tu para dizer isso? Quem és tu para me dar lições de moral? Nós precisamos de muitas lições de moral. E nós precisamos de perceber que quando eu falo com um Dário, eu sou um pecador, eu sei o pecador que sei, eu sei o pecador que sou. E eu falo com o Dário, eu sou um pecador miserável e ele é um pecador miserável. E nós todos somos pecadores miseráveis. E nós todos vimos aqui, não interessa se eu estou aqui cerca de 30 centímetros acima do chão ou não, nós quando falamos uns com os outros, Deus sabe. E se nós olharmos para a nossa vida, nós somos verdadeiramente pecadores.
perante Deus, deixem-me terminar com isto, acham que nós temos algum direito? Eu dei este exemplo na minha igreja, eu espero quando vou a um restaurante que pague, eu espero ter direito a uma refeição, a alguma coisa que eu possa comer. Mas perante Deus, acham que nós temos algum direito? Eu vejo muitas vezes nas nossas igrejas e na minha própria vida, nós vivermos como se nós tivéssemos direito disto, daquilo. A Bíblia diz, a vida não é vossa. Vocês não têm direito a absolutamente nenhum. Enquanto nós não compreendermos os pecadores que somos, a grandeza do nosso pecado, sabem qual é o problema? E com isto, este é o ponto final que queria chegar. Se nós não percebermos a grandeza do nosso pecado, ou se nós não percebermos a pecaminosidade de quem nós somos, nós nunca vamos perceber a graça de Deus nas nossas vidas. Se nós não percebermos que nós, quando vamos para a luta, para a batalha, que nós vamos falhar como soldados, que nós vamos andar com espadas partidas muitas vezes, que nós vamos chegar lá em vez com uma armadura, com calções e sandálias de praia, porque simplesmente não estávamos preparados. Se nós não percebermos que a luta nunca poderá ser ganha pelo Jonas, nunca poderá ser ganha pelo Dário, nunca poderá ser ganha por nós todos, mas que a batalha já foi ganha pela graça de Deus. Nesse momento, nós vamos perceber que tudo que vem à nossa vida, Senhor, eu não mereço nada, Senhor, e Tu mereces tudo. Eu não mereço nada e Tu mereces tudo. Satanás, muito inteligentemente, tem-nos destruído completamente. Sabem o que é pior? É que nas nossas igrejas, nós que falamos que é importante ouvirmos a verdade, Paulo, na mesma carta que nós ouvimos, disse assim, não façam como Jandes e Jambres que resistiram a Moisés e estes também resistem à verdade. Muitas vezes nós resistimos à verdade. Houve um que morreu por todos, para que todos que vivam não vivam mais para si, mas para aqueles por quem ele morreu e ressuscitou. Eu estou a terminar a lista, eu disse isso na minha igreja e eu estou a terminar a lista. Estou-vos a dizer que está a ser particularmente difícil. Eu não paro de escrever cruzes. E a lista está em inglês. Eu gostava um dia de traduzir aquilo tudo para português. Está muito bem feita a lista. E foi feita por um irmão nosso. E eu, por uma questão, não é por uma questão de curiosidade, mas quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 3, e fala de pessoas que perderam a consciência do pecado. Nós temos perdido a consciência do pecado. E por causa disso, achamos que somos algo que não somos. Achamos que somos justos. Não somos. Achamos que fazemos alguma coisa a Deus e, portanto, Ele tem que nos abençoar. Não fazemos e Ele não tem que nos abençoar. Achamos que temos o direito de julgar seja quem for. Não temos. Mas quero terminar com esta nota positiva. Se eu marcasse todos eles, não posso marcar todos eles porque não sou mulher, mas se eu marcasse todos eles com uma cruz, eu continuaria a ler aquela passagem em Romanos, capítulo 5, que diz assim, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando eu percebo a grandeza do meu pecado, só aí, eu percebo a grandeza do meu Deus. Quando eu percebo o quanto eu falho como soldado, eu percebo quanto eu necessito do meu general, do meu capitão, Senhor Jesus. Que assim seja.